Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Amém. 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 Primeiramente, para a gente começar o culto, eu gostaria que todos curvassem a cabeça, que a gente pudesse orar para colocar os nossos corações na presença de Deus, aproveitando que é um momento de adoração, de louvor e de culto ao nosso Senhor. Amém? Amém. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, por esse início de noite, final de tarde, Senhor, que nós temos a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para te cultuar, para te adorar, para te louvar e para ouvir a tua doce voz. Pai, nós te pedimos, Senhor, que as preocupações, Senhor, os pensamentos que não estão conectados aqui, Senhor, que eles fiquem lá fora, Pai, e que os nossos ouvidos, Senhor, o nosso coração, Senhor, estejam preparados, Senhor, para ouvir, Senhor, e para te louvar, Deus. Que agora, Senhor, a gente se concentre, Senhor, em te louvar e te adorar, Senhor, e buscar a tua presença, Pai. E que o Senhor verdadeiramente tenha misericórdia de nós, Senhor, e venha nos visitar, Senhor, nessa noite, Pai. Amém. Fica com cada um aqui, Senhor, e nos abençoe durante esse culto. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu queria abrir o texto de Oséias, texto indicado pela minha filha Juliana, Oséias, capítulo 11, no versículo de 1 a 4. Me achar aí, diz amém. Amém. Amém? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifício aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Amém. Amém? O livro de Oséias, o tema básico de todo o profeta Oséias, ele foi um profeta que pregou para o Reino do Norte, mas a base do livro é sobre o amor, do amor incondicional de Deus. O amor incondicional de Deus é revelado, inclusive, pela vida do profeta, a ponto que o que chama a atenção na vida de Oséias é aquele profeta que Deus ordenou ele casar com uma mulher adulta, uma mulher prostituta. Na verdade, a palavra é zonar no hebraico. Zonar no hebraico pode ser muita coisa, pode ser prostituta, adulta, uma mulher impura, muitas coisas. Pode ser uma mulher que teve vários homens, de qualquer forma era uma mulher que para o profeta, ela não tinha os requisitos para o profeta, uma menção de casar. E aí Deus usa o profeta Oséias como uma metáfora em relação ao amor dele por Israel, que é um amor que ele proveu desde o início, ele chamou seu povo, escolheu o seu povo, e o seu povo sempre foi indigno, e o seu povo nunca se santificou. E mesmo assim, Deus sempre amou o seu povo. E aqui nesse texto que a gente leu, vai falar um pouco sobre como um pai que ama o seu filho. Ele vai dizer assim, que Israel era menino e eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Querendo dizer que quando ele encontrou o povo cativo, foi a decisão dele, o amor dele que trouxe como filhos para ele. E que quanto mais ele se aproximava do seu povo, mais o povo se afastava dele. E mesmo assim, nada disso impediu que Deus amasse seu povo de uma maneira tão sobrenatural, que mesmo com o pecado do povo, Deus não parou de amar. E aqui o chamado do profeta é sobre isso, é sobre como Deus amou o povo de Israel, como Deus nos ama. Quanto mais Deus nos ama, às vezes parece que mais a gente se afasta, mais coisa errada a gente faz. Semelhante a um filho rebelde. É interessante porque esse texto vai conversar com a mensagem que a gente vai trazer hoje. É sobre o filho pródigo. Quanto mais Deus se aproxima, mais Deus nos ama, parece que mais a gente tem a tendência de se afastar de Deus, de não aceitar o amor de Deus, e não se voltar para Deus com essa forma. E é isso que fala o texto de Oséias. Ele vai falar exatamente sobre isso, desse amor incondicional, que Deus nos ama apesar de nós. Amém? Amém. Verdade? Muito obrigado, Juliano, com esse texto da abertura. Então, nós glorificamos o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito e por esse amor grandioso dele que tem sido demonstrado para nós através de tudo que tem acontecido por aqui em nossa volta e em tudo aquilo que a Igreja Batista Litorânea está envolvida. Então, glorificamos a Deus por todos esses feitos dele em nosso meio, glorificamos a Deus pelo Juliano, que está aqui conosco, com a família dele, e assim vamos falar da nossa agenda da semana mais uma vez,
E lembrando você que está aí do outro lado participando conosco através da internet, através da gravação que está sendo feita hoje, nós estamos ao vivo, logo mais estaremos postando este culto para você estar adorando ao Senhor junto conosco. Eu quero lembrar aqui que nós, na quarta-feira, temos o nosso culto de oração e meditação na palavra. Esse culto acontece toda quarta-feira, das 20h30 às 21h15, não é muito demorado, onde nós temos a oportunidade de estarmos colocando diante do Senhor nossos pedidos, nossos agradecimentos. Você pode participar também, enviando para nós a sua mensagem com o seu pedido de oração ou agradecimento, e nós estaremos colocando diante do Senhor. Na sexta-feira, irmã, a devocional está acontecendo ainda? Ainda não, né? Parou um pouquinho e em breve estaremos retornando com a nossa devocional e oração também na sexta-feira de manhã. E assim que isso for acontecer, estaremos avisando aqui para você poder participar conosco também, ok? No domingo, às 17 horas, nós temos o nosso culto de adoração ao Senhor, onde a gente coloca diante dele toda a nossa vida, todos os fatos que têm acontecido, tudo que a igreja tem feito de um modo geral. Ok, meus irmãos? A leitura, então, já foi feita no livro de Oséias, e agora vamos passar aos cânticos com o nosso irmão Juliano e família. Só sai na hora da gravação. Só sai a hora do Som. Bom, irmãos. Hoje eu vou fazer diferente. Fazer todo mundo ficar de pé. Isso. Todo mundo ficar de pé. Sai escrito aqui. Bom, são dois cânticos que a gente vai cantar nessa noite, que é o Louva a Deus, Deus que eu lembro, né? São cânticos fáceis, todo mundo conhece. O nome do primeiro cântico eu não lembro, só sei tocar. Vamos lá. Senhor.
Glória a Deus, aleluia. Amém. Tá bom? Acho que sim. Puxa o Sim. pouco pra cá, aqui pra cá, pra lá, essa. Aí só. Esse aqui é dos antigos, não vamos ter nome isso aqui. Deus, tá. Não, vai ser infração sua. Che, vai, esperando. Entra em tua presença, sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor, toda honra eu te darei, do pecado me livraste. Agora sou justificado, bendito seja o Senhor, exaltai, engrandecer seu nome, exaltai, ao Senhor louvar, exaltai, engrandecer seu nome, a Ele sim louvar. De novo. Entra em tua presença, os sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor, toda honra eu te darei, do pecado me livraste. Agora sou justificado, bendito seja o Senhor, exaltai, engrandecer seu nome, exaltai, ao Senhor louvar, exaltai, engrandecer seu nome, a Ele sim louvar. Exaltai, engrandecer seu nome, exaltai, ao Senhor louvar, exaltai, engrandecer seu nome, a Ele sim louvar. A última vez. Exaltai, engrandecer seu nome, exaltai, ao Senhor louvar, exaltai, engrandecer seu nome, a Ele sim louvar, a Ele sim louvar, exaltai. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, Benjamin, obrigado, Juliano, por trazerem aí os louvores de exaltação ao Senhor. Agora vamos fazer nosso momento de oração e temos algumas pessoas para nos lembrarmos neste momento. Vamos começar lembrando do pastor Joel, que ainda está, melhor dizendo, hospitalizado, passou pela cirurgia hoje, graças ao bom Deus, correu tudo bem. Ele que está de molho aí há uma semana, foi domingo passado que ele foi internado, mas correu tudo bem, graças a Deus. Queremos lembrar também de agradecer aqui aos irmãos que estiveram orando por nosso pastor Joel,
Eu acredito que amanhã, da manhã para depois, ele já deve estar retornando para casa, né? E aí aquele cuidado ali só de casa mesmo, ali com a esposa dele, a irmã Ilma, cuidando do nosso pastor Joel. E em breve ele estará aqui conosco novamente. Então vamos agradecer ao Senhor por isso, pelo cuidado do Senhor em relação ao nosso pastor. Queremos lembrar aqui também dos meninos que participam conosco aqui, que não têm frequentado assim ultimamente. Eles vêm frequentemente aqui na marcenaria, que aqui embaixo da igreja, nós estamos no piso superior, a marcenaria é no piso térreo. Eles estão regularmente por aqui. Não tem vindo porque eles estão trabalhando, 95% deles estão trabalhando com iFood. E no fim de semana é justamente o tempo que rende um pouco mais financeiramente, né? Então eles estão dedicados a isso e eles precisavam trabalhar, né? Nós estivemos orando por trabalho para eles e o que apareceu no momento foi isso. Eu tenho falado com eles para não se deixarem levar também pelo envolvimento do trabalho e outras coisas mais, né? Mas se lembrarem que é o Senhor quem tem abençoado cada um deles. Então quero lembrar deles em oração neste momento também. Outro motivo de oração também é em relação ao trabalho de capelania prisional. O trabalho está fluindo muito bem, graças ao bom Deus. Nós somos 45 irmãos trabalhando em todos os presídios aqui da região, Baixada Santista. O Senhor tem feito uma grandiosa obra neste meio. E nós estivemos orando também, pedindo ao Senhor para enviar trabalhadores para essa seara, e o Senhor tem atendido nossos pedidos. Estão chegando pessoas novas para estarem envolvidas conosco nesta ação missionária, inclusive jovens. Chegou recentemente 2 jovens aí com 20 e poucos anos, servos do Senhor, comprometidos com o Senhor. Um deles já está atuando, eu tenho acompanhado ele regularmente, semanalmente, e o trabalho tem sido feito. E estou contente com isso, estou grato ao Senhor, porque a gente tem visto o que ele tem feito ali dentro do cárcere. A sede da palavra, do conhecimento da palavra é muito grande ali naquele lugar. E nós temos visto a boa mão do Senhor agindo. Nós queremos agradecer também, aproveitando, já vou englobar aqui também neste momento de oração, os dízimos e as ofertas. Nós estamos gratos ao Senhor porque não tem faltado nada daquilo que necessitamos em nossa igreja. O Senhor tem nos dado, tem provido na medida da necessidade que vai surgindo. A gente tem podido atender algumas questões relacionadas à questão social, estamos gratos ao Senhor por isso. Não só ao Senhor, mas você, irmão, você, irmã, que participa conosco nas contribuições, mesmo ainda não tendo conhecido nossa igreja aqui pessoalmente, você que mora em outros estados, né? São aí 4 estados onde nós temos pessoas que participam normalmente com a gente e contribuem também. Então queremos agradecer ao Senhor por sua vida, por suas contribuições, e já aproveitando e pedir também para que o Senhor continue abençoando sua vida, na provisão, através do seu trabalho, das necessidades que você tem, o suprimento da sua casa e da sua família. Que o Senhor continue abençoando e fazendo de você essa pessoa com o coração sempre mais aberto para a obra que é dele, não é nossa. Vamos orar. Quero pedir para a irmã orar, fazer assim um apanhado geral em tudo isso, irmã, e agradecer ao Senhor, por favor. Tá bom? Oremos. Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento. Senhor Jesus, te agradecemos porque teu corpo está aqui presente, Senhor. Amém. Nós clamamos a ti, Senhor, clamamos aos pedidos que o Juraci fez, Senhor Jesus, primeiramente pelo pastor Joel, Senhor, que o Senhor tem cuidado dele, Senhor Jesus, que o Senhor continue cuidando dele no hospital, Senhor Jesus, indo ao encontro dele, Senhor Jesus, indo ao encontro da família também, Senhor, para tranquilizar, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar mimando ele, Senhor, e a família nesse momento, Senhor Amém, Jesus. Senhor.
Colocamos diante de Ti também, Senhor, os jovens dessa igreja, Senhor Jesus, que estão no trabalho, Senhor, por isso que não estão aqui, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, para que eles possam estar vindo, Senhor, se de repente, Senhor, for melhor algum outro trabalho para eles, Senhor Jesus, que o Senhor possa providenciar, Senhor, algum outro trabalho, Senhor, onde eles possam estar se sentindo bem, ganhando bem, Senhor, e tendo sábado e domingo, Senhor, para Ti, Senhor Jesus. Amém. Em Cristo Jesus também pedimos, Senhor Jesus, por todos os outros pedidos que foram feitos, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar abençoando. Foi pedido também pelos dízimos e ofertas, Senhor, nós somos gratos, Senhor Jesus, porque o Senhor tem sustentado a gente, Senhor Jesus. O Senhor tem sustentado a igreja, Senhor, sustentado, Senhor, quem necessita dela, Senhor Jesus. Nós temos os corações gratos por Ti, Senhor. Em Cristo Jesus, Senhor, fique com todos os outros pedidos, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmã Ana. Agora vamos à mensagem do Senhor para o meu e para o seu coração, na voz do irmão Juliano. A voz é dele, mas a palavra é de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá? Todo mundo está com Bíblia aí? Se não tiver, tem atrás. É bom para poder acompanhar. Estão me ouvindo direitinho aí? Está saindo bem? Muito bem. Deixa eu achar aqui. Eu achei. Pegar uma óculos de leitura, né? Que a idade chegou. A gente tem 2 óculos. Faz um tempo. É mesmo, Juliano? Isso aí já faz um tempo. Para ler, se eu não tiver que ensinar óculos de leitura, eu tenho que tirar o óculos para ler. Porque com óculos eu não enxergo. Gostaria que você estivesse abrindo aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Hoje eu vou ler um pouquinho mais, um pouco longo o texto, mas acho que vale a pena. Tá? Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Acharam aí, amém? Depois a gente vai voltar para o versículo 1, mas vamos começar no 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vainas de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos.
Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua santa palavra, Pai, e sabemos que a tua palavra é viva e eficaz, Senhor, para transformar os nossos corações, Senhor, e penetrar no nosso íntimo, Senhor, para ir onde fica a medula, Senhor, que é o sentido de onde fica a nossa alma, Pai. O Senhor tem poder, Senhor, para entrar na nossa alma, nos ver, Senhor, mais do que um raio-x, e tem poder para nos transformar, Senhor. Amém. Que a tua palavra nessa noite, Senhor, venha falar nos nossos corações, de modo que saímos daqui dessa noite, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, transformado, Senhor, com o coração quebrantado, Senhor, e que agora os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, para ouvir a tua doce voz. Que não fale eu, Senhor, mas que tu me uses para que o Senhor fale para conosco nessa noite, Pai. E que toda a obra de Satanás, Senhor, todo aquele que o diabo vem tentar roubar, Senhor, a palavra que está sendo semeada, seja aqui presencialmente, seja depois em vídeo, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor, e que tua voz soberana, Senhor, fale com o teu povo nessa noite, Senhor, e depois, Senhor, pelo vídeo. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse é um texto super batido, todo mundo já conhece, todo mundo já viu, mas eu gostaria de fazer uma reflexão, não sei se diferente, mas um pouco mais aprofundada sobre os dois filhos, e principalmente sobre a figura do pai. A gente sempre lê esse texto isoladamente, sem ver o contexto dele, que quando Jesus falou isso. E na verdade, quando Jesus fala essa parábola, dá para identificar perfeitamente a quem ele estava se referindo. Se você abrir aí a sua Bíblia no capítulo 1, no versículo 1, desse capítulo 15, quando que começa essa conversa do filho pródigo? No versículo 1 começa assim: ó, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir. Então, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir. Ouvir quem? Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei, traduzindo, os rabinos, os líderes religiosos, as pessoas que frequentavam o templo, os homens de bem, as pessoas santificadas, né? Criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Criticavam Jesus porque Jesus se assentava e estava ali pregando para publicanos e pecadores, para pessoas indignas. Jesus gastava o seu tempo trazendo a palavra do Pai para pessoas que eram consideradas indignas pelos religiosos, enquanto os próprios religiosos não estavam perdendo seu tempo em ouvir Jesus, mas eles estavam criticando porque Jesus estava gastando o seu tempo com pecadores, né? Dizendo assim. Então Jesus lhe contou esta parábola. Ele começa uma sequência de parábolas. Ele começa da parábola das 100 ovelhas, que perde uma, onde quem vai atrás dessa ovelha, depois ele vai da moeda perdida, onde a mulher para tudo para poder achar a moeda, até que ele chega na parábola, como mencionou se chamar o filho pródigo. Eu prefiro pensar na parábola dos dois filhos. E aí no contexto de Lucas que foi ali discípulo, né? Não podemos dizer assim, do grupo de Paulo, o evangelho de Lucas ele tem um perfil diferente dos outros evangelhos. Eu digo que ele é um evangelho catequético, porque ele é um evangelho que já foi escrito quando a igreja estava consolidada. Então é um evangelho direcionado aos irmãos, a nós, a igreja. Não é um evangelho direcionado aos judeus, não é um evangelho direcionado a algum outro grupo que não conhecia, é um evangelho já direcionado à igreja. Então ele tem boa parte do evangelho, a narrativa da vida de Jesus, ela é contada de uma forma didática, de uma forma doutrinária, trazendo doutrina no meio do evangelho. Não é o principal desse evangelho, porque o evangelho é uma narrativa, mas a forma como Lucas narra traz questões doutrinárias. Então eu gosto de falar que é a parábola dos dois filhos. E os dois filhos está muito claro quem são. Jesus deixa muito claro. Gente, eu vou tirar o microfone, pronto. Os dois filhos está muito fácil saber quem são. Um filho se refere a todas aquelas pessoas que por algum motivo simplesmente elas se recusam a viver com Deus, a conviver com Deus, a andar com Deus, ou aquelas pessoas que, uma vez andando com Deus, elas se revoltam, se rebelam contra Deus e abandonam os caminhos de Deus. Ou seja, é o ímpio, é o desviado, é a pessoa que não está nem aí para as coisas de Deus, que não se preocupa com religião, que está vivendo a sua vida.
Esse é o primeiro, que são os publicanos. Ele estava se falando daquelas pessoas que ele estava gastando tempo. Com prostitutas, com publicanos, com pecadores, com pessoas que eram indignas, assim como eu. Louvado seja o nome do Senhor que Jesus gasta tempo com esse tipo de gente, porque se não fosse isso eu não estava salvo, eu não estava aqui. Eu louvo Jesus por isso. O outro tipo de pessoa que estava eram os mestres da lei. Ele estava se referindo ao filho mais velho aqui da parada, o mestre da lei. É o que guardava o templo, é o que guardava a lei, é o que pregava os mandamentos, é o que vivia, é os que estudavam a palavra, entre aspas, é aqueles que estavam dentro da casa do Pai, né? Fazendo tudo aquilo que o Pai pedia. Qual que é o ponto importante dessa parábola? É que essa parábola, ela, necessariamente, ela não vai só fazer uma crítica ao filho mais velho ou ao filho mais novo. Ela vai mostrar o primeiro evento é que tanto o filho mais novo, que é o que vai embora, quanto que o que fica. O primeiro ponto que a gente precisa entender dessa parábola é que os dois não tinham relacionamento com o pai. Aparentemente parece que o mais novo tinha esse revolta e aparentemente dá que o mais velho tinha relacionamento com o pai. Mas na verdade nenhum dos dois tinha. A diferença do mais novo para o mais velho é que o mais novo era mais autêntico, menos hipócrita, e ele teve a coragem de dizer na cara do pai e se revelar, e mostrar quem realmente ele era. Então, assim, é aquela situação do ser humano. O ser humano, como eu sempre digo, ele é absolutamente depravado. O homem sem Deus, ele é totalmente depravado, totalmente distorcido por conta do pecado. E o homem sem Deus é exatamente como esse filho que vai embora. Aí você fala, Juliana, mas será que o cara viveu na Espanha, fez um monte de coisa errada? Mas é assim que a gente vive a nossa vida. A primeira coisa que a gente faz, a gente vira para Deus e toma a herança de pai vivo e fala, Deus, a minha vida é minha, só que a minha vida não é minha, a minha vida é de Deus. E eu falo, ó, vou pegar a minha vida, que é a minha herança, vou pegar o que eu tenho e vou curtir, e você fica para lá. E eu sigo o meu caminho de acordo com as minhas convicções, de acordo com os meus valores, de acordo com o que for, e eu não estou nem aí para Deus. E eu me rebelo e toco a minha vida. E a minha vida, os meus caminhos, os meus projetos, são de acordo com aquilo com que eu acho, de acordo com aquilo com que eu penso, de acordo com aquilo que eu entendo que é o caminho certo para mim. E é igual esse filho aqui, que ele resolve viver a vida do jeito dele. E o que a parábola vai falar é que toda vez que a gente resolve viver a vida do nosso jeito, independentemente de Deus, que é o autor da vida, toda vez que a gente decide seguir a vida nesse caminho, e não importa a sua idade, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa. Aqui eu estou falando sobre relacionamento com Deus. Toda vez que você decide viver a vida dessa forma, vai terminar em manada de porcos. Você pode ter certeza disso. Vai terminar em coisa imunda. Porque quanto mais distante de Deus eu fico, menos santificado eu fico, e mais escravo do pecado eu me torno. E o pecado, ele tem diversas facetas, é o pecado, né? Ele tem várias formas onde ele manifesta o seu fruto. Que o final do pecado a gente já sabe, é a morte. Porque Deus é o autor da vida. Se eu viver sem Deus, o único caminho que me resta é a morte. E eu tenho Deus nos deu esse direito de poder escolher dizer não para Ele. Eu posso dizer não para Ele. E posso dizer não para Ele voluntariamente, com convicção, não quero. E com convicção, Deus vai te mandar para o inferno. Apesar de Ele te amar muito. E de querer você e eu do lado dele. Mas Ele te dá esse direito. Mesmo Ele estando vivo, mesmo a gente pedindo uma herança, porque geralmente a herança você recebe quando alguém morre, de pai vivo, mesmo sendo rebelde como esse filho, ele permite ele fazer aquilo que ele quer. Então Deus permite que eu e você façamos as nossas escolhas e vivamos a nossa vida do jeito que a gente quer. Mas isso tem responsabilidades. E tem mais do que responsabilidades, tem inerente dela, consequências. E aí o que a gente aprende aqui com esse primeiro filho é que a vida assim, ela é um caminho sem volta, ela é um caminho para a ruína, ela é um caminho para a miséria e tem mais, é um caminho que vai gerar muito sofrimento. Mas muito sofrimento. E aí, você pode continuar vivendo esse caminho de sofrimento e ao invés do filho
pródigo que decidiu voltar, ele poderia ter decidido também não voltar. Mas a história fala aqui que a coisa ia ficar cada vez pior. Desejando comer comida de porco, desejando comer sobra, porque é isso que a vida sem Deus faz. E é isso que a vida, quando você se entrega à devassidão mundana, e a devassidão mundana, eu não estou falando só no aspecto sexual, não, gente. Estou falando no aspecto moral. Quando a pessoa ela se entrega a trabalhos e trabalhos, e aí ela começa a passar por cima, ela perde escrúpulo, ela toma às vezes um perfil psicopata, que eu entendo que ela está no poder, ela entra em política, ela entra em coisas que ela vai se descaracterizando e ela vai se desmoralizando. E aquilo que era considerado nojento passa a ser normal, como comida de porco. Acaba tendo desejo de comer comida de porco. Porque essa é a vida sem Deus, esse é o caminho. Você pode continuar seguindo esse caminho até a sua destruição, ou pode dar um estalo como deu na vida desse jovem aqui e falou, cara, poxa, quando eu estava na casa de Deus, quando eu estava tendo uma relação com Jesus íntimo e pessoal, pô, minha vida não era assim. Talvez eu não tinha muito dinheiro, mas eu tinha paz. Talvez eu não tivesse algumas coisas que eu tenho hoje, mas eu tinha alegria, eu tinha contentamento. Eu não tinha vazio no coração, eu não tinha desespero, eu não tinha angústia, eu não tinha coisas que essa vida que eu estou levando, essa vida que eu vivo, está me colocando. Eu não estava bem. E ele falou, vou voltar para a casa do meu pai. Não é que ele foi voltar para a casa do pai dele porque ele queria se relacionar. Ele voltou para a casa do pai dele para ter uma vida melhor. E às vezes a gente busca Deus dessa forma. Não por quem ele é, mas por aquilo que ele pode dar. Que é uma característica desse filho, dos dois filhos. Os dois se relacionavam com Deus não por quem ele era, ou seja, não se relacionavam. Se relacionavam por aquilo que ele ia proporcionar. Então um queria a herança, e o outro estava esperando para morrer para poder tomar a herança, para curtir as benesses da vida. Mas relacionamento com o pai, não. Mas deu uma luz nele e falou, vou voltar para a casa do meu pai, sei que sou indigno, sei que pequei, sei que meu pai não vai me receber, mas meu pai trata bem os funcionários, os empregados, ele vai me tratar bem também. Pois bem, esse jovem decide voltar, e quando o pai vê, o pai simplesmente recebe ele não como um empregado. Aquela angústia do coração do pai de ver a vida do filho dele sendo destruída pelas decisões dele, passa na hora. E o pai enche de uma alegria, porque o amor que um pai para com o filho é incomensurável. E esse amor incomensurável é o amor que Deus tem para comigo e para com você. E você pode ter certeza que toda vez que você decide abandonar a vida de pecado e a vida de desviar e retorna o seu coração e a sua face para Deus, o coração de Deus se alegra e Deus te recebe de braços abertos em amor. Não significa que não tem consequências, porque a herança ele tomou. Então o que sobrou ia ficar para o irmão mais velho, cara que tem da parábola. Mas Deus recebeu ele como filho. E aí, pensando no texto da parte doutrinária, esse filho mais novo também somos nós, os gentios, somos ímpios. Qual o cordeiro que ele mata para receber o filho em casa? Quem é esse cordeiro gordo que ele mata? O melhor cordeiro. O melhor cordeiro de todos. O pai é aquele que entregou Jesus para resgatar esse filho perdido que sou eu e você, de volta para casa, de volta para os braços dele. Amém? Amém. E aí ele faz um banquete, ele celebra, ele fica muito feliz. E era por isso que Jesus gastava tempo com publicanos, e gastava tempo com gente que não prestava, e é por isso que Jesus gasta tempo comigo. Não vou falar com a gente, porque eu não sei se você se enxerga dessa forma, mas eu me enxergo dessa forma, com esse tipo de gente muito ruim, que Jesus teve misericórdia e mudou o caráter. Amém, Senhor. Amém? E aí o filho mais velho, que é o religioso, que aí é isso que a palavra está denunciando, é a maldita da hipocrisia. A hipocrisia é um câncer para a nossa fé, porque ela vai corroendo tudo e ela destrói qualquer possibilidade de relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus ele é baseado, em primeiro lugar, em amor. E amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Amor, a palavra em hebraica, ravá, é sacrifício. É você conscientemente, com a sua mente, você decide amar, você decide se doar, você decide se entregar para alguém, você decide gastar tempo. Amor é isso. Eu gosto de usar até uma metáfora bem pesada, mas ela ilustra muito bem o que é o amor.
O amor é o motivo pelo qual, num relacionamento, um dos cônjuges eles estão bem estressados um com o outro durante um bom tempo, e aparece um Ricardo, uma secretária estranha, voando ali, falando coisas agradáveis. E aí, quando ela vem com a palavra doce, ou quando ele vem com a palavra doce, a pessoa, apesar do cônjuge estar fazendo tudo o que está fazendo, ele fala não. Não é uma decisão emocional. Não é pelo paixão, pelo desejo que vem. É uma decisão racional. Não porque eu amo a minha esposa. Vocês conseguem entender? Amor não é emoção. Amor é razão. Paixão, a palavra paixão no grego, quer dizer sofrimento. Indivíduo apaixonado só faz besteira e deleta. É pessoa que não pensa. Então a paixão não tem na Bíblia. A Bíblia fala sobre amor, sobre sacrifício. Deus nos amou não porque Ele estava apaixonado pela gente, por as coisas boas que a gente fez. Deus nos amou e nos ama por uma decisão dele, racional, de se sacrificar coisas muito grandes pelo lugar de Jesus. E imagina Deus Santo ter que se relacionar com gente que, sabe? Imagina o esforço que Deus teve que fazer para se relacionar com gente que está no pecado, que vive no pecado. Então não é emocional, é racional, uma decisão. O amor de Deus é assim como o amor do Pai, que não se preocupou em saber onde aquele filho estava, o que ele andou, o que ele fez. A primeira preocupação dele: você vai tomar um banho, você vai colocar uma veste limpa e a partir de agora você vai viver diferente, você vai viver aqui na minha casa, como meu filho, porque eu tinha perdido você estava morto para mim, e agora você está vivo de novo. Isso é amor. E a hipocrisia, da falta de autenticidade da relação com Deus, da religiosidade, é que faz a gente, às vezes, querer viver como o filho mais velho. O filho mais velho, na verdade, ele não é um cara consagrado. Ele é uma pessoa recalcada e ressentida. Ele é alguém que está cansado de servir o pai. Ele reclama, ele se submete àquele jugo com o interesse de conseguir alguma coisa lá no futuro. Não vem da hora que o pai morra. É mais ou menos a galera que vem na igreja assim, ou que frequenta os religiosos, e aí não vou generalizar, mas tem muita gente que é assim, que não vê a hora que Jesus volta, que morre, para acabar, vai ganhar a vida eterna, quase que ganhar a vida eterna, Deus vai para lá, me dá a minha parte aqui, não aguento mais. Você sabe quantas coisas eu tive que deixar de fazer, tive que deixar de roubar, tive que deixar de matar, tive que deixar de adulterar. Eu queria fazer tudo isso, mas eu não fazia porque eu queria a vida eterna, porque eu mereço. Agora você me dá a minha parte, eu já ganhei herança, você morreu, segue a tua vida e já tem a vida eterna. E tem gente que vive no Evangelho dessa forma, e é dessa forma que viviam os escribas, os fariseus, os mestres da lei, e o religioso, é hipócrita e vive dessa forma. Por isso que Jesus comparava eles a um sepulcro caiado. Sepulcro caiado são obras lindíssimas dentro do cemitério. Se alguém gosta, eu gosto de ver mausoléu. Na Argentina até tem um cemitério lá da Recoleta que é ponto turístico, porque tem mausoléus lindíssimos. Por fora, eles são lindos, mas por dentro está podre. E uma das formas que a gente pode se relacionar, por isso que a parábola dos dois filhos, é como o segundo filho, como o filho mais velho, como o dono da verdade, o dono da igreja, o dono do evangelho, o que tem a chave, que não entra, não deixa ninguém entrar, e tem raiva de todo mundo que não vive na miséria espiritual que você vive. Porque na verdade você não está liberto, você está recalcado e vivendo debaixo de um jugo de uma lei, de uma regra, porque você tem inveja do teu irmão, que teve a autenticidade de falar que ele não presta e seguir a vida dele. Você sabe que você não presta, você quer tudo que não presta, mas você não tem coragem de viver uma vida que não presta. E aí você mente para você, tenta mentir para Deus e mente para todo mundo, como se santo você fosse. E você é tão podre quanto o teu irmão, que quando o teu irmão volta, você fica com raiva. Porque aquela pessoa que não viveu, que viveu na esmola, voltou e Deus começa a usar ele, você tem raiva. Se Deus coloca ele numa posição de destaque, você começa a ter raiva, tem ciumeira. Pô, mas esse cara era mó tranqueira. Eu, desde a infância, estou na igreja, sou mó santo. Pai, e você não vai fazer nada? É o discurso do irmão mais velho. É o discurso dos fariseus. Como é que você vai sentar com essa gente aqui? Nós que somos o
restrições da lei, da moral e dos bons costumes, você não vai andar com a gente? Nós servimos a Deus, você vai andar com esses caras aí? E quantas vezes nós não temos esse comportamento e quantas vezes nós não somos assim? Porque, na verdade, nenhum dos dois se relacionava com o pai. Os dois queriam aquilo que o pai podia dar. Só que um era autêntico para dizer que não prestava, e o outro estava tentando enganar o pai para poder conseguir aquilo que ele queria. Você acha que vale a pena passar uma vida inteira aqui nessa terra miserável, desse jeito, achando que você vai enganar a Deus, que você vai enganar a vida eterna, que você obedeceu, fez tudo direitinho, mas você não está nem aí para Deus e não tem amor nem relacionamento com Deus? Quantas pessoas não estão no Evangelho hoje enganadas dessa forma? Quantas pessoas não buscam uma igreja, não buscam, a salvação não serve para eles, porque não tem cura, não tem nada. Um monte de coisa, o nego não gruda na parede, não tem fogo, não tem alguma coisa para ganhar. Quantas pessoas não buscam igreja atrás daquilo que Deus pode dar e não por aquilo que Deus é? Não se muda aqui. Nós somos salvos pelo amor de Deus e Deus nos leva a salvo para aqueles que mantêm um relacionamento íntimo e pessoal com Ele por meio de Jesus Cristo. Essa parábola foi um tapa na cara tanto dos fariseus quanto dos publicanos e de todos que estavam ali. E essa parábola é um tapa na minha cara e na nossa cara. Porque a figura mais importante dessa parábola, e única figura digna, e única figura que não há em nada, que demonstra um caráter irrepreensível, e algo que os filhos não aprenderam, é a figura do Pai. Verdade. O Pai é Deus. O Pai pode ser representado também aqui como Jesus, que Jesus era Deus encarnado. Jesus conhecia os seus dois filhos. Jesus conhecia os filhos de Deus ali. Ele conhecia tanto os publicanos como ele conhecia os fariseus. E conhecia e conhecia o coração dos dois. E ele quer gastar tempo comigo e com você, filho. Mas, primeiramente, para isso, a gente precisa fazer alguma coisa que os publicanos, e as prostitutas e os pecadores estavam fazendo. Pararam tudo que eles estavam fazendo para ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Ouvir a Deus não é vir para a igreja. Ouvir a Deus não é ter ativismo religioso. Não que essas coisas não sejam importantes. Ouvir a Deus é você parar genuinamente ouvir a Deus. Quanto tempo da sua vida você gasta no seu relacionamento com Jesus? Eu não estou falando das suas vidas na igreja, eu não estou falando das músicas que você ouve, eu não estou falando das pregações que eu faço ou que você faz, eu estou falando daquele tempo que você para e você ora e você conversa com Deus, e mais importante, falar as coisas para Deus, você para ouvi-lo. Quando a gente ouve a Deus de verdade, a palavra entra e nos muda de dentro para fora. Amém. Nós somos impactados, nós somos transformados. Transformados como o Pai fez aqui para transformar a vida, tanto do filho mais novo quanto do filho mais velho. A parábola não continua, ela não diz qual que é o final da vida do filho mais novo e do filho mais velho. Talvez foi intencional que Jesus não quis continuar, porque ele não estava se referindo a duas pessoas imaginárias. Ele estava se referindo literalmente a mim e a você, a todos nós, a todos nós, a toda a humanidade. Nós que estamos na igreja, os que estão fora da igreja. E essa parábola é um chamado do Pai a esse relacionamento. É um chamado a esse amor de Deus. O amor que ama o filho que está perdido. E o amor que é demonstrado também para aquele que acha que está achado, que está aqui com ele, mas que na verdade não está. Porque se ele estivesse com o Pai, ele teria entendido quando o Pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Ele teria entendido essa maravilhosa graça de Deus. Ele teria preenchido, cheio do Espírito Santo, ter essa plenitude de Deus, não como Jesus, mas o Espírito Santo em nós, que nos traz contentamento, que nos traz satisfação, que traz aquela
sentimento, sensação de basta, não preciso de mais nada. Se está faltando isso na minha vida, na sua vida, o basta, eu não preciso de mais nada, é porque a gente está se comportando como um filho mais novo, como um filho mais velho. Porque na relação com Deus, íntimo e pessoal, de novo, sempre bato na tecla que vida cristã é uma vida de intimidade com Jesus. Você e Jesus. Eu e Jesus. Tem coisas que eu posso fazer por você. Eu posso orar por você, eu posso interceder por você, mas tem coisas que só você pode fazer por você. Que é se relacionar com Deus. Eu não posso fazer isso por você. E você não pode fazer isso por mim. Vida cristã é vida na vida. Vida cristã é discipulado. O discipulado não é só discipular o outro. O discipulado se faz primeiramente em ser discipulado por Jesus. Quanto tempo da sua vida você gasta com Jesus te discipulando? Quanto tempo da minha vida eu permito que Jesus me discipule? Que Jesus gaste o tempo dele comigo? Ou eu prefiro não fazer isso, ficar com raiva da igreja, responsabilizar Deus por tudo, pegar e seguir para embora, seguir minha vida? Não é? O que eu prefiro fazer? Essa é uma mensagem, o chamado de Jesus para os dois filhos, para os dois tipos de pessoa. O Pai está com os braços abertos para mim e para você, independentemente do tipo de pessoa que você seja, desde que nós estejamos dispostos a nos relacionarmos com Ele. Amém? Que nessa noite a gente possa aprender e sair daqui transformado, tendo a certeza que a gente tem que buscar a Deus não pelas coisas que Ele pode dar, mas buscar a Deus por quem Ele é, porque Deus assim nos busca, apesar de nós. Amém? Curva a tua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos muito, Senhor, pela tua santa palavra, Pai. Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Tua palavra, Deus, que não tem como, Senhor, a gente não ficar exposto, não cair das máscaras, Pai. Não tem como, Senhor, a gente não ficar transparente diante de Ti, Pai. Cada um aqui no seu coração deve ficar agora transparente diante de Ti, Pai. Tendo que tomar a decisão, Pai, de se relacionar contigo, de dizer sim para você, dizer não, Pai. Senhor, a minha oração é dizer sim, Senhor, e oro para que os irmãos também digam sim, Senhor. Esse sim que seja um sim diário de todo momento, Senhor, um sim para se relacionar contigo, Pai. E estar contigo, Senhor, conhecendo o Senhor não por aquilo que o Senhor pode dar, mas por aquilo que o Senhor é. Por quem você é, Pai. Lembrando de Ti, tendo o caráter transformado, de modo que cada dia a gente possa ser mais parecido contigo. Sabe, Deus, de modo que a gente possa fazer as obras que Tu fizeste, de modo que a gente fale aquilo que o Senhor fala, que a gente pense aquilo que o Senhor pensa, de modo, Senhor, que as pessoas no mundo possam identificar o Senhor por meio da nossa vida, Pai, por conta da intimidade que nós temos contigo, pelo nome poderoso de Jesus, Senhor. Eu intercedo, Senhor, por todos os meus irmãos que estão aqui nessa noite, intercedo pelas pessoas, Senhor, que estão nos vendo pela internet, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, os corações sejam quebrantados, Senhor. Eu faço um apelo para que hoje, nessa noite, ou aonde você estiver vendo esse vídeo, que você tome uma decisão de dizer sim para Jesus Cristo e tome uma decisão, se você quer dizer sim, de aprofundar o seu relacionamento com Jesus, com Deus. Que nessa noite, onde você estiver, você diga sim, e que a minha vida, a sua vida, que as nossas vidas sejam transformadas pelo poder de Deus, para que tentamos contentamento, para que possamos dizer basta, a graça de Deus nos basta. No mais, fique conosco durante essa semana, Pai. Abençoe, Senhor, todos nós, abençoe o pastor João na recuperação, guarde os irmãos de volta aqui para casa, quem for, no caso que vou pegar a estrada, Pai. Se conosco, Pai, no nome poderoso de Jesus, te agradecemos por esse culto de louvor e adoração. Amém. Amém, queridos. Um bom final de semana aí para todos, esse final de semana, uma boa semana para nós, amém? Amém. Tchau, tchau, beijão para todos.